O desemprego no Brasil tem recuado e, na busca por uma vaga no mercado de trabalho, é importante estar preparado para algumas etapas importantes, como a elaboração de um bom currículo e a temida entrevista de emprego. É neste momento que muitos candidatos se enrolam e deixam escapar grandes oportunidades. Para te ajudar nessa missão, a gente vai conversar ao vivo agora com a gerente de operações da Luandre RH, a Débora Herdeiro, que está aqui junto com a gente. Débora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Obrigada pelo espaço. Bom dia a todos aí que nos acompanham. Então, que bom estar aqui com você novamente para a gente prestar serviço aí em quem busca aí esse processo de recolocação. É uma mega prestação de serviços essa, né, Débora? A gente sabe que a entrevista de emprego é um momento muito delicado. A gente vai focar nesta etapa do processo de seleção, mas antes a gente tem que falar um pouco sobre o currículo, né? Muita gente não consegue nem chegar até essa etapa da entrevista. Por quê? Quais são os principais erros e qual que é a importância de um currículo bem elaborado na busca por uma vaga de emprego? O currículo ele vai trazer ao selecionador ou mesmo ali ao gestor que busca um profissional um resumo dessa trajetória profissional. Então, começando por itens básicos da construção desse currículo, é importante que tenha os dados de contato atualizado. Então, o número de telefone, o endereço de e-mail, se tiver perfil na rede LinkedIn, que você insira esse perfil, esse link para acesso. Não é necessário colocar dados de documentos, né? Então, isso vai ser feito em etapas ali, num processo admissional e não seletivo. Considerando aí que você já preencheu corretamente os seus dados pessoais, que incluem dados de contato, sua formação, é importante que você mencione qual o seu objetivo profissional. E a partir daí, que faça uma timeline, uma linha do tempo da sua trajetória profissional. O candidato ele precisa buscar a aderência à vaga pretendida e o histórico que é contido ali das suas experiências. Então, de acordo com a vaga para a qual eu me candidato, eu vou dar foco nas minhas experiências que estão relacionadas a ela. E nessas experiências eu vou mencionar o nome das empresas em que houve uma atuação, a data de início, a data de término, os cargos que foram ocupados dentro dessa organização e um breve resumo das atividades que eram ali exercidas. Então, a construção de um currículo, ela vai trazer ali os dados pessoais, um resumo do objetivo profissional, o histórico de experiências relacionadas à vaga pretendida e quais são ali as características, as habilidades comportamentais que o candidato considera que seja um ponto de destaque para essa posição. Então a pessoa deve elaborar um currículo diferente para cada vaga que ele se candidatar ou para pelo menos cada tipo de vaga? Para a área pretendida. Então, a gente pode ter situações onde eu tenho um candidato fazendo uma migração de carreira, uma movimentação profissional. Então, ele teve uma atuação numa determinada área e se formou em outra, está fazendo essa movimentação, e nesse processo de movimentação, se não há uma experiência, eu vou enriquecer o meu currículo com base nos cursos, nos estágios que foram feitos. Agora, se eu busco uma recolocação baseada na minha área de formação e nas experiências que eu tenho, eu vou focar nessas experiências. Então, meus primeiros empregos ali que não estão muito relacionados a essa atividade, neste momento não terá relevância. Tá explicado. E aí a pessoa aprendeu, seguiu essas dicas, essas orientações que você deixou, conseguiu ser chamado para uma entrevista de emprego. Quais são, na hora da preparação, os aspectos que esse candidato precisa considerar para fazer uma boa entrevista? Vamos considerar dois cenários de entrevistas. Então, nós temos hoje as entrevistas virtuais e temos as entrevistas ali que ocorrem ainda de forma presencial. Se é uma entrevista virtual,
A recomendação é que você acesse esse link alguns minutos antes para testar som, testar imagem, fundo de tela, se a sua conexão está boa. Feito isso, então é ali que você esteja com uma vestimenta adequada, né? Então, por mais que você esteja num processo remoto, naquele momento é a primeira fotografia que você está passando. Tem ali próximo o seu currículo. Liste antes dessa entrevista os pontos que você considera importante destacar. Conheça a empresa para a qual você está se candidatando à vaga. Com base nisso, se você conhece a empresa, já estudou ali quais são as experiências exigidas para aquela função, você consegue construir um apoio de fala, um rascunho. E à medida que o consultor, o selecionador, vai abordando alguns temas, vai ticando. Sempre no final da entrevista, esse selecionador, ele abre ainda espaço, né? Tem algum ponto que você queira colocar que eu não abordei, mas que você considera importante para esse fechamento? E se você vê que ali faltou algum item que você considera importante, você consegue fazer este complemento. A entrevista, ela é uma conversa, então é importante que você traga naturalidade para este momento, que você construa uma linha de raciocínio. Então, vamos blocar a minha fala antes de conversar, claro. Então, minha apresentação pessoal, a minha formação, ou se eu estou estudando, de que forma que eu busco o meu processo de atualização profissional, quais são as habilidades que eu considero mais relevantes ali para a função, de que forma que eu aprimoro os meus conhecimentos. Então, eu construo esse rascunho que vai me apoiar neste momento da entrevista. Tá, e como que na entrevista eu posso justificar possíveis lacunas no meu currículo? A gente já falou um pouco sobre a importância da elaboração de um bom currículo, mas como que ali durante a entrevista eu justifico um período longo que eu fiquei sem trabalhar ou uma demissão? Como que a gente consegue fazer isso de uma maneira que não pegue mal para quem está recrutando? Hoje é muito comum intervalos entre uma experiência e outra, porque esse candidato ele se dedicou a um intercâmbio, a um curso para aprimoramento profissional, ou então que foi fazer um trabalho voluntário, se dedicou a um estágio que não é não remunerado. Então, você vai justificar este período contando, contextualizando o que foi feito nesse intervalo. Foi dada uma pausa na carreira para se dedicar à família? Olha, eu dei uma pausa na carreira neste momento em que eu me dediquei à maternidade, eu me dediquei ali à minha família. Quais foram os cursos que você pôde participar para que se mantivesse atualizada com o mercado de trabalho? Tem uma pergunta que ela é feita, não sei como está hoje, mas ela é feita em muitas entrevistas, que é: fale-me sobre você. E para muitos candidatos, essa pergunta, que parece muito simples, é uma das mais desafiadoras. Como que a gente pode organizar as ideias para responder a essa questão? Vamos resgatar a dica que eu dei aqui no começo, que a entrevista ela é um bate-papo. Não é um demérito você reconhecer os seus pontos a serem desenvolvidos e ali ressaltar aquilo que você tem de melhor. Então, quando é dado espaço para falar um pouco sobre você, então traga para este momento o que te motiva, quais são os desafios que te empolgam, quais são as habilidades que você considera mais relevante que você tem, como que eu aprimoro o meu conhecimento? É através de curso, é através de podcasts, é através de palestras? Quais são os valores que eu considero importante que vão de encontro ali com as características também dessa organização? Não tragam informações que não sejam verdadeiras, evite trazer aspectos negativos de empregos anteriores. Aquele momento é para que você fique em evidência e que não tragam outras pautas que não vão ser consideradas num processo de avaliação.
utilize uma linguagem inadequada, então tome cuidado ali com gírias, quando nós estamos ali nervosos numa situação de avaliação, então é natural que a gente tenha ali alguns toques, né? Então você aperta a caneta, de repente estala dedo, repete muita palavra, mas tem ali um copinho com água, use o seu apoio de fala, que isso certamente vai te trazer mais segurança no momento de falar sobre você. E tente não dar respostas muito vagas, seja coerente com aquilo que é questionado. Então, pergunte ali, é feita uma pergunta, construa ali a frase antes de dar sequência, com começo, meio e fim. E não tem experiência em algo que é abordado, seja verdadeiro. Olha, não tive a oportunidade ainda de executar isso, ou então este processo eu não conheço, mas estou disposta ali a buscar esse conhecimento para colocá-lo em prática. Então, essas são algumas dicas que certamente vão fazer a diferença nesse processo de avaliação. Débora, e cada vez mais o que a gente tem notado é que as empresas estão buscando algumas qualidades, algumas características pessoais na hora de fazer a contratação. Porque em muitos casos essas empresas elas entendem que a parte técnica é mais fácil de ensinar. Que tipo de habilidade pessoal a gente pode demonstrar de alguma forma durante a entrevista de emprego? Como que a gente pode fazer isso nesse momento que geralmente é breve? Wilker, você tocou num ponto bem importante e ele vai transmitir de fato o que é a realidade hoje em dia de mercado. Então, as empresas elas entendem que um processo, a execução de uma atividade, ela pode ser treinada. Aspectos comportamentais, eles já vêm ali com aquela pessoa, é a característica dela. Depende da posição que vai ser ocupada. Então, se é, por exemplo, ali uma posição de vendas, então essa pessoa ela tem uma boa comunicação, ela trabalha bem em equipe, ela se empolga ali com metas, quer superar sempre ali desafios, é criativa numa abordagem. Agora, para posições que requerem ali uma capacidade analítica, eu tenho capacidade de me concentrar, eu tenho ali uma visão onde eu busco ali oportunidades naquela análise que está sendo feita. Então, esses comportamentos, eles vai variar de acordo com a posição que se busca ali para ser ocupada. E quando perguntar sobre questão salarial? Porque tem gente que tem medo desse tema, né? A empresa às vezes até pergunta qual que é a sua pretensão salarial e a pessoa fica meio com receio ali de falar a verdade. Como que a gente pode expor isso de uma maneira que seja mais tranquila, que seja mais natural e que não seja mal vista pelos recrutadores? Não é uma informação que é mal vista pelos recrutadores. Então, algumas vagas, sim, já é mencionado logo no anúncio, na divulgação, qual é o salário e todo o pacote de benefícios envolvido. E outro, a gente trabalha com pretensão salarial. Nessa abordagem inicial do recrutador, geralmente, quando essa pretensão está acima do orçamento que se tem aprovado, o recrutador ele já vai mencionar ali e vai ter um bate-papo com transparência. Então, o que é esperado também? Quando você informa ali naquele início a sua pretensão e o recrutador fala que está dentro daquilo que ele tem a oferecer, então, quando você avança isso e chega ali no processo final, que já é a oferta da vaga e assim dá continuidade ao processo de admissão, tem que estar alinhado com aquilo que você informou no começo. Então, se você informou uma pretensão e aquilo tem que ser mantido até o final. Tem muita questão do bom senso e da coerência, né? Nesse bate-papo aí, acho que dá para as pessoas se entenderem bem, tanto quem está procurando a vaga quanto quem está procurando o profissional. Exatamente. E aí, você falou mais no início da nossa conversa sobre a importância da gente conhecer a empresa para a qual a gente está se candidatando. Essa pesquisa, ela pode ser feita pela internet, ela pode ser feita com outros profissionais que atuam ali também naquela organização. Como que eu posso me munir de informações relevantes sobre aquela empresa para eu levar isso para a entrevista de uma maneira mais inteligente?
Quando você quer conhecer a empresa, então qual o ramo de atuação, quanto tempo ela está no mercado, quais são os valores dessa empresa, qual é a visão, aonde ela quer chegar, onde ela atua. Então é importante que busque o site, né, dessa empresa, porque lá terá informações ali oficiais. Quando você quer entender a experiência dos colaboradores que estão lá, como funciona ali a cultura, se essas pessoas elas se adequaram no ambiente de trabalho, até que você, dentro dessa página de empresa ou então nas redes, terão ali algumas opiniões, mas é importante que você mesmo crie suas próprias impressões, né? E isso vai ser construído desde a visita dessa página, empresa que antecede a entrevista, como também durante a entrevista. Então, alguns pontos para serem colocados ali para o recrutador quando lhe der espaço, né? Então, quais são os objetivos que a empresa tem para mim nessa posição, a médio e longo prazo, quais são os desafios que serão colocados. Então, é importante também que você questione naquele momento o que a empresa também espera de você e o que você espera dela. É uma troca. Tá certo, Débora. Muito obrigado, viu, pelo bate-papo. Até nos estendemos aqui um pouco, porque o assunto é muito importante. Que as pessoas que estão nos acompanhando agora, munidas de todas essas informações que você compartilhou, tenham sorte nesse processo aí de busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Agradeço mais uma vez sua presença. Até a próxima, viu? Até a próxima. Obrigada e um excelente dia a todos. Excelente dia. Tchau, tchau.